Fala galera, boa noite. Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um podcast da NR13. E aproveitem e pasmem, aproveitem porque este será o último podcast da NR13 feito aqui pelo Instagram. Na verdade, a gente está fazendo algumas alterações aqui na nossa programação e a partir da próxima semana esse programa vai mudar de nome, não vai ser mais um podcast, tá bom? Mas fiquem tranquilos que o formato vai continuar o mesmo. Então, com certeza, vocês vão aí conseguir, muitos dados, muitas informações sobre esse mercado que é o mercado da NR13. Queria agradecer a todos que fizeram as suas perguntas pelo card de perguntas que eu coloquei hoje pela manhã aqui e falar para vocês que vamos tentar responder o máximo de perguntas possível. São muitas perguntas aqui e eu queria agradecer a todos vocês. Esse aqui é o podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Tudo que você vai ouvir aqui vai fazer você, profissional habilitado, inspetor de equipamentos, a ter faturamentos acima de R$10 mil por mês. Então vale muito a pena você acompanhar o nosso conteúdo aqui no Instagram, também no Facebook e também no YouTube, beleza? Vamos lá? Vamos para as perguntas então? Primeira pergunta. Pergunta feita pelo Daniel Jairo. Aí, Daniel Jairo, obrigado, viu? Daniel Jairo perguntou falou o seguinte, deve-se calibrar, a pergunta é o seguinte, deve-se calibrar com empresa certificada o medidor de espessura ou bloco padrão? Cara, interessante a sua pergunta, viu? Interessante. Na verdade, assim, todos os equipamentos que nós utilizamos para inspeção, imagina que você utiliza uma trena para fazer uma medição, dimensional, você utiliza um paquímetro, você vai utilizar aí o medidor de espessura, como você falou aqui agora, medidor de espessura, bloco padrão, ele precisa ser também, ele não vai ser calibrado, mas ele precisa de um certificado, um registro de certificação, talvez não precisa ser pelo Inmetro, mas ele precisa sim ter uma certificação. Todos os equipamentos precisam de manutenção e precisam de calibração, de certificação, tá bom? Aqui na empresa, por exemplo, na SD Engenharia, que é a empresa que nós usamos para fazer todo o trabalho de campo, aqui nós temos então uma empresa parceira nossa que faz esse trabalho de calibração, tá? Geralmente é importante que você tenha um parceiro próximo de você, porque esse trabalho de calibração não é um trabalho muito caro. Sei lá, vai cobrar ali de você uns R$80 para fazer uma calibração de um medidor de espessura, simples, convencional. E aí ele vai fazer isso com base em padrões rastreáveis que ele tem lá. Então, o laboratório de calibração vai ter lá padrões rastreáveis e é através desses padrões que ele faz toda a medição ou a calibração do aparelho, beleza? Com certeza isso vale muito a pena e é importante não só para empresas de grande porte, eu vou fazer um trabalho para uma empresa nível Petrobras ou uma papel e celulose, que é uma indústria de grande porte, cheia de procedimentos, é importante que tenha calibração dos instrumentos, mas uma empresa de pequeno porte também, Nós temos que entender que a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade como profissional habilitado é realmente entregar um trabalho de qualidade, um trabalho fiel, um trabalho exato. E você só vai ter confiança no seu trabalho se os seus equipamentos estiverem calibrados. Então a resposta é sim. Daniel Jairo, obrigado pela pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta então. A próxima pergunta... Vamos lá para a próxima pergunta. Do Dibriel. E aí, Dibriel, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Além da ENIT e do seu canal, quais outras fontes confiáveis e relevantes para atualizações? E aí ele completa, Para atualizações, vamos pôr o complemento aqui. Para atualizações... Opa, errado, peraí. Continuação.
além da normativa e da área técnica. Então vamos lá, sempre que você procura, né, material didático, livros, informações técnicas de Briel, é importante que você realmente tenha confiança, tá? É importante. Se você perceber que o profissional não está te passando confiança, talvez fez uma resposta diferente, ou falou algo que não está conforme a norma, falou algo da ideia dele, da cabeça dele, tome cuidado, porque a integridade é muito importante. E quando a gente fala em seguir alguém, né? Então você está falando aí sobre o INT, né? E também sobre o meu canal, que é o canal NR13 Descomplicada, que já faz aí 3 anos, vamos fazer 3 anos que a gente entrega conteúdo de qualidade sobre a norma NR13, sobre normas voltadas à integridade e segurança. Então imagina que quando você escolheu o canal, escolheu participar aqui dessa live, escolheu fazer essa pergunta, eu tenho certeza que você já está ouvindo aqui esse canal ou já está consumindo esse conteúdo há muito tempo, tá? Além desses 2 canais que você falou, né? Eu acredito que eu não conheço nenhum, tá? Eu não conheço nenhum profissional que entrega conteúdo como o nosso aqui voltado só para NR13. Eu não conheço nenhum. Existe sim, né? Existe a Bend, por exemplo, que faz lives, existe o canal da Polia que faz lives, né, sobre integridade, sobre segurança, mas faz lives sobre um monte de outras informações, entrega conteúdos diversos, né, dentro da engenharia. Então são canais que eu recomendo que você siga lá, o pessoal muito bom. Eu mesmo já assisti algumas lives do pessoal. Agora, eu já assisti lives, por exemplo, de alguns órgãos, inclusive órgãos como o CREA, né? Que o pessoal falou um monte de coisa que não tinha nada a ver, um monte de coisa errada, falou, sabe, trouxe informações que não eram verdadeiras, e aí a gente começa a desconfiar, tá? Ah, mas eu tenho 40 anos de experiência. Cara, não interessa, pode ter 50, 60 anos de experiência. Se falar uma besteira na internet, muito provável que você vai se dar mal, porque tem muita gente que conhece. Você entendeu? Tem muita gente aqui que está me ouvindo que sabe, cara, muito mais até do que eu sobre a NR13. Talvez não teve a iniciativa ou não quis, né, se expor aqui, falar sobre a norma, mas com certeza tem muita gente que conhece muito. Os canais, então, eu vou repetir aqui para você, ó. Você tem aí o canal da Bend, que fala sobre ensaios não destrutivos, que é importante, é interessante. O canal do Polia, que também fala sobre a indústria, sobre como atender, né, as demandas do mercado da indústria. Tem a própria Tec Metal, a Materials Life, né, da Annalise Zilkman, que ela é muito importante também, a parte de materiais, corrosão. Inclusive a Annelise vai estar no meu congresso, né, no Congresso de Integridade e Segurança, que vai acontecer agora dia 30 de abril, olha só, dia 30 de abril, um evento especial, um evento gigantesco, que vai falar tudo sobre integridade e segurança, que é o 2º Congresso Brasileiro de Integridade e Segurança. Vamos estar, sei lá, vai ter 8 profissionais ali, altamente qualificados, como por exemplo o pessoal da W Burg, né, que é o Carlos Burg, vai estar lá falando sobre válvulas de segurança, vai estar lá o Antônio Carlos da Cérebro Mix, vai estar lá o Mauro Belém falando sobre integridade e segurança de tubulações de amônia, né? Vai estar lá também a Annelise, vai estar lá também o Ricardo Henriqueta, que fala muito bem sobre caldeiras e processos. Então todo esse pessoal aí vai estar reunido no dia 30 de abril para falar, né, sobre integridade e segurança nesse evento importante. Então se você quer saber um pouco mais sobre o Congresso de Integridade e Segurança, o 2º Congresso Brasileiro de Integridade e Segurança NR13, me chama aqui no direct que eu ajudo você a entender como vai funcionar e também a fazer a sua inscrição, beleza? Cara, é isso. Então, canais como esses são canais importantes que você pode seguir. Tem outros engenheiros que fazem muitas lives, entrega mentorias dentro da engenharia como um todo, né? Que é o Paulo Filho, por exemplo.
Inclusive está no meu treinamento também o Paulo Filho. Tem o Daniel, né, que faz também lives, entrega muito conteúdo bacana sobre a engenharia mecânica autônoma, tá bom? Mas obrigado aí pela pergunta, Dibriel, valeu mesmo, hein? Vamos ver aqui a próxima pergunta agora. Próxima pergunta. Como deve ser feita uma inspeção em tubulação de amônia? Precauções, riscos e cuidados. Ah, legal. Cara, essa pergunta foi do Daniel Jairo também, tá? Daniel Jairo, obrigado pela pergunta sobre amônia, né? Como deve ser feita a inspeção. Assim como qualquer outra inspeção, conforme a norma NR13, Daniel, que você tem que ter muito cuidado, né? Todas as tubulações enquadradas na NR13 exigem realmente muitos cuidados, principalmente pelo fato do tipo de fluido, né? Você fala fluido A e B. No caso aí da amônia, é um fluido letal, é um fluido de categoria A, de classe de fluido A, e assim, não pode ter vazamento de jeito nenhum. É muito importante que tenha muitos cuidados, sim, tá? No caso da amônia, principalmente. Então vamos lá, fazer inspeção não é tão complicado assim, porque os ensaios executados, a maioria deles, você nem precisa parar a tubulação ou parar o equipamento para realizar as inspeções, como por exemplo medição de espessura. Como a amônia é um líquido refrigerante, né, a amônia líquida, por exemplo, não vai estar congelado a tubulação, não vai ter um congelamento, né, ela vai estar normal, e a amônia gasosa já vai ter um congelamento, mas se você tirar o isolamento térmico, você vai ter só uma transpiração ali da tubulação e você consegue fazer sim uma medição de espessura e uma avaliação visual, tá? Não vai conseguir fazer líquido penetrante, mas uma avaliação visual você consegue. Então vamos dar um exemplo aqui de uma inspeção periódica de tubulação de amônia. Você vai lá, medir espessura, vai fazer o visual e aí você consegue chegar nos dados. Quais são os dados importantes? A medição de espessura é muito importante, principalmente em pontos estratégicos, tá bom? Porque existe o risco, sim, de ter uma espessura abaixo da mínima e essa tubulação vir a perfurar e ter vazamento de amônia. Isso é um risco muito grande para a saúde humana e também para o meio ambiente. Então você precisa, sim, tomar esses cuidados. A medição de espessura nessas tubulações, sempre no mesmo ponto e nos pontos de maior ponto de fluxo, né? Nas curvas, nos T's e assim por diante, você consegue ter um monitoramento melhor dos desgastes ocorridos nessa tubulação na parte interna. Porém, eu já vi muita tubulação de amônia com corrosão na parte externa, então por isso que o visual é um ensaio muito importante. Imagina que você tem lá chuva, sol, às vezes você tem uma parte que está isolada, mas tem infiltração e aí aquela água fica ali corroendo, e na hora que você tira o isolamento térmico para fazer a variação visual, você começa a ver corrosão generalizada. Então isso é muito ruim, porque você tem perda de espessura também do externo para o interno. É importante que você entenda isso, tá bom? E assim, para se fazer uma inspeção bem feita, se for a primeira inspeção, eu sugiro que você execute também um ensaio de ultrassom na solda, tá? E aí você precisa fazer esse ensaio com diâmetros acima de 2 polegadas, tá? E espessura acima de 4,5 milímetros. O ultrassom convencional é permitido que você faça isso. A maior ou igual a 2 polegadas e espessura de 4,5, que deve ser um SCADRI 60 ou 80, se eu não me engano, beleza? Mas assim, nas maiores, tubulações maiores de 6, de 8 polegadas, todas elas você precisa realmente fazer as inspeções. Vamos ver quem tá aqui, o que o pessoal tá falando. Fala, Ricardo Santos, tudo bem? Ricardo de Paiva, vamos ver o que ele falou aqui. Nessa ocasião de amônia, será melhor fazer uma inspeção juntamente com o inspetor de solda, certo? Cara, assim, quando você está fazendo uma inspeção de fabricação, eu acredito que sim, você poderia fazer com o inspetor de solda, mas um engenheiro mecânico, por exemplo, ele tem, né, dentro das suas atribuições, a parte de soldagem, né, Ricardão?
Então eu acredito que tenha capacidade suficiente de avaliar uma solda sim, tá? Se tem uma deposição insuficiente, ou se tem uma mordedura, ou se tem algum tipo de defeito ali que pode realmente trazer um risco para a amônia. Agora, o ultrassom precisa de um ensaio de ultrassom para fazer, precisa ser inspetor de ultrassom, tá? E o ultrassom convencional que eu falo é para você checar a solda na raiz, ou seja, se ela tem realmente uma penetração total. É importante que tenha penetração total, porque a classe de fluido letal obriga tanto a tubulação como os equipamentos a terem eficiência de junta 1, que é realmente penetração total. Você pode fazer isso através do ensaio convencional, já que você não está fabricando, você está inspecionando, fazendo uma inspeção periódica, ok? Claro que pode ocasionar aí que você tenha que fazer outros ensaios complementares. Quer ver um exemplo? Eu estou com dúvida. Medir espessura, está dando uma variação muito grande na espessura. Vai ter que parar a linha, fazer a drenagem, secar, fazer toda a recolha da amônia, que dá um trabalho danado, mas o pessoal da sala de máquinas sabe fazer isso. Vai recolher toda a amônia e aí sim fazer uma endoscopia na tubulação para checar o que está acontecendo. É importante que você tenha esse grau, esse nível de criticidade para realmente avaliar essa tubulação de uma forma bem mais criteriosa, caso necessário, beleza? Valeu, Ricardão, pela pontuação aí. Deixa eu ver, pessoal, e aí? Fala aí de onde vocês são, para que eu possa ler aqui. O pessoal tá entrando aqui na live agora. Coloca aí, ó, sou da Bahia, sou de Salvador, Bahia, sou do Sul, só para me entender de onde que é o pessoal que tá aqui, tá? Eu gosto de falar de onde vocês são. Só o LP não serve? Só o LP não serve. Ó, o Edmar Vieira. Perfeito, muito obrigado. É isso aí, Ricardão. O Edmar Vieira falou que só o LP não serve. Dependendo do tipo de inspeção, o grau de inspeção realmente não vai servir mesmo. Ó, o Jeff aqui, ó, de Vinhedo, São Paulo. Vinhedo, São Paulo. Conheço Vinhedo, ali perto de Campinas, não é? Ó, sou do Sul, o Thiago G. Florentino do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ó o Medeiros aí. O Medeiros eu conheço. E aí, Medeiros, beleza? Sou de Manaus, o Paulo de Manaus. Abraço, Paulão, abraço pra Manaus aí. Vou estar aí no final do ano, hein? Vou dar uma pescada aí no Rio Juma. Ó o Ricardão de BH. Obrigado, Ricardo. Juiz de Fora, Minas Gerais, Alan da Paixão. Fala, Alan. E aí, Juiz de Fora. Sou de Paulo Afonso, Bahia. O Edmar Vieira, de Paulo Afonso. Legal, hein, Edmar? Obrigado aí pela participação. São Mateus do Sul, Paraná. Já ouvi falar, Wellington, dessa cidade. Tem uma escola técnica aí, né, em São Mateus do Sul, no Paraná, não é mesmo? Eu já ouvi falar, tem muitos inspetores aqui na cidade aqui de Sertãozinho que vieram aí de São Mateus. Ó, o Dibriel de São Paulo, Curitiba, o Maurício de Curitiba, Davidson de BH, Minas, muita gente de BH aqui, hein? Legal. Cidade top, Belo Horizonte, hein? Sou de São Mateus, Espírito Santo. Ó o Marquinho aí, esse Marquinho é fera, hein, Marquinho? Um abraço, cara, abraço aí pra você, pra Olga. Show, pode vir. Ó o Paulo Brita, pode vir. Eu lanço um convite para nos visitar em Manaus. Vou visitar você aí em Manaus. Eu vou 2 dias antes, hein, cara? Aí, ó. Quem sabe a gente não troca uma ideia. Manda um direct para mim lá que eu vou marcar seu número. Valeu, galera. Ó, o Anderson Silva, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Cara, beleza, ótimo, hein? Vamos para a próxima pergunta. Galera animada aqui na live hoje, hein? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Essa pergunta aqui, você já atuou, é do Dibriel também. Você já atuou na NR13 indiretamente? Você já atuou na NR13 indiretamente? Ou por outros motivos do cliente? Exemplo, a VCB de bombeiro? Já, na verdade, assim, dependendo do estado, dependendo do município, o bombeiro, né, para liberar o AVCB, que é o atestado, né, de conformidade,
eles vão solicitar sim. Tem alguns bombeiros que têm um pouco mais de experiência e sabem os riscos, por exemplo, de uma caldeira, né, de um vaso de pressão. E aí a gente atua sim para entregar, né, uma documentação mais elaborada dentro da NR13 para a empresa apresentar para o Corpo de Bombeiros. Já sim, é de forma indireta, mas é NR13, né? Agora o que acontece também, Gabriel, é que às vezes o bombeiro ele pede, por exemplo, algo que não faz parte da NR13. Quer ver um exemplo? Nós fizemos um trabalho recentemente em alguns tanques de combustível aéreos, ou seja, tanques de combustíveis que não ficam no solo, então não se enquadram na NR13. Mas nós fizemos todo o trabalho de integridade e segurança, emitimos um laudo que não é um laudo da NR13, que a gente faz também, né, esse tipo de trabalho, e entregamos para o cliente para que ele passasse para o Corpo de Bombeiros e conseguisse ali o AVCB, tá bom? Então assim, dá muito certo isso, é algo que realmente faz sentido para o engenheiro mecânico atuar, né, em todas essas áreas e ficar atento a tudo isso que está acontecendo aí no mercado, beleza? Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Vamos para a próxima? Veio. Como o profissional deve começar a enxergar e se planejar para o futuro da NR13? Olha que pergunta interessante, hein? Como o profissional deve começar a enxergar e se planejar para o futuro da NR13? Ó, eu vou abrir um parênteses aqui, né, no que o Gabriel falou, que imagina que quando ele fala futuro da NR13 é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Eu fiz uma palestra recentemente falando sobre o futuro da NR13, o que iria acontecer em 2030, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2030 as coisas vão estar um pouco diferentes, sim, claro, né? Nós vamos estar mais à frente. E hoje a tecnologia ela tem avançado de forma tão rápida que daqui para frente as fiscalizações elas vão ser diferentes de hoje. Hoje a Secretaria do Trabalho, que está sobre o Ministério da Economia hoje, manda lá um e-mail para uma indústria falando assim, olha, eu quero que você mande para mim a documentação de NR13 da sua caldeira aqui para que eu possa avaliar. Aí eles são obrigados a pegar aquela documentação e levar até a secretaria para que ela possa ser avaliada por um fiscal, ok? No futuro, como vai ser isso? Todas as indústrias vão precisar ter um sistema onde toda a documentação já está ali no sistema. E o governo vai ter acesso às documentações desse sistema, obrigatoriamente, né? Eu costumo comparar isso com o e-social. Muita gente sabe o que é o e-social. E o e-social é uma plataforma de fiscalização online, então você coloca toda a sua documentação lá e o governo consegue verificar isso de forma online e sistêmica. E que se você não colocar lá, você não consegue emitir uma nota, por exemplo. Eu não vou colocar meus documentos lá, não vai emitir nota. Então imagina que nenhuma empresa, nenhuma indústria não vive sem emitir nota. Então para emitir nota precisa colocar a documentação. Imagina se tiver algo assim para NR13, para NR12, para NR11. Então todas essas NRs vão ser fiscalizadas através de sistemas. E aí se você não colocar lá a sua documentação, a empresa fica travada no sistema financeiro, não consegue emitir notas e fazer recebimentos. Se ela não consegue emitir nota, ela precisa obrigatoriamente colocar lá as informações, para que então os fiscais da Secretaria do Trabalho possam avaliar de forma correta. Então, como que hoje o profissional habilitado ele pode já começar a se preparar para o futuro da NR13? Se especializando. Então, um profissional, por exemplo, que é um profissional habilitado é aquele que já saiu da faculdade, já fez engenharia mecânica, passou por todo aquele processo chato, né, de todas as disciplinas, desde a matemática, cálculo 1, 2, 3, física, termodinâmica, enfim, fez todas as disciplinas, tem as atribuições de um profissional habilitado e é um profissional habilitado. Pegou o canudo, foi lá no CREA, tirou o seu registro, você já é um profissional habilitado. Mas você não é ainda especialista na NR13.
Para você se especializar na norma NR13, então você precisa treinar, fazer um curso, como o curso de alta performance, por exemplo. Muitos que estão aqui assistindo, né, essa live agora ou que vão assistir depois, ou ouvir no podcast lá no Spotify, eles fizeram um curso de alta performance e se especializaram na NR13. E esses, então, podemos dizer que estão preparados para a enorme demanda que vai vir aí para frente no futuro. Então, é por isso que eu falei que essa pergunta é muito interessante, né? Como que o profissional ele pode, né, ou começa a enxergar e se planejar para o futuro? Através da especialização. Se especialize, comece pequeno, fazendo lá o seu vaso de pressão de pequeno porte, depois de médio porte, depois de grande porte, né? E aí vai para caldeira, depois vai para tanque, tubulações, enfim. Quando você tiver nessa ascendência de especialização, você vai perceber que você pode, cara, atingir níveis de conhecimento que vão sim ajudar você a ter ganhos acima de 10 mil reais tranquilamente. Hoje eu falo que quem já se especializou, aqueles que fizeram o curso de alta performance já estão ganhando mais de 10 mil reais por mês. Mas mais de 10 mil quanto? Sei lá, 15, 20, 30 mil reais por mês é pouco, né? 10 mil reais é pouco para quantidade de serviço que vai ter daqui para frente na NR13. Então, por isso que é importante que vocês se especializem, estudem. Não perca a oportunidade, talvez, de participar no dia 30 do congresso, né? Nós temos aí uma promoção, o primeiro lote do congresso, né? Tá com uma promoção fantástica. Me chama no direct aqui que eu vou colocar você em contato com o Marcelo. O Marcelo vai te ajudar a participar e a realmente entender como o mercado da NR13 funciona. Eu vou fazer uma palestra lá no congresso sobre estudos de viabilidade para instalação de válvulas de segurança por sistema. Olha só, e você vai ver que nem todos os vasos de pressão precisam de válvulas de segurança. Mas como assim, Marcos Rosa? Como assim? Assista lá, entre aí, veja, faça a sua inscrição do congresso, do segundo congresso, que você vai entender isso e você vai ajudar o seu cliente também a viabilizar ainda mais o trabalho. Porque tem gente que não vai atrás da NR13, tem algumas indústrias que não vão atrás da NR13 porque tem muitos vasos de pressão. E assim, já me falaram uma vez eu estava visitando uma indústria, o pessoal lá tinha 460 vasos. Aí o gerente industrial, na minha frente, assim, ele falou assim: Marcos, o problema da NR13 é que é impossível uma indústria do porte da nossa se enquadrar 100%. E eu falei: não é impossível, não é. É totalmente possível uma indústria de 400, 500, 1000 equipamentos ficar 100% enquadrada na NR13 e manter isso, tá? E é importante salientar, e eu vou falar sobre isso também, né, nos próximos eventos que vamos ter agora, que a NR13 é uma norma trabalhista, mas ela exige que você faça fiscalizações, inspeções e controle. E esses controles não é só papel, não é só para emitir RT, só para emitir um documento que o fiscal vai olhar. Não. Se o gestor da indústria entender a importância de você avaliar a vida útil do equipamento para o futuro do negócio dele, o futuro da indústria, ele vai perceber que a NR13 é muito barata para que ele aplique na indústria de forma a gerir o negócio dele. Quer ver um exemplo? Hoje, dependendo da indústria que você for, você vai chegar lá e vai falar assim: olha, quando que você vai precisar trocar essa tubulação? Sei lá, uma tubulação de amônia, como foi citado aqui, uma tubulação de vapor, uma tubulação de água. Quando que você vai precisar trocar? A maioria, 98% das indústrias ou dos gestores não sabe te responder isso. Não sabe te responder quando que ele vai precisar trocar. Agora, com o estudo de integridade e segurança aplicado, com a NR13 aplicada de forma correta, né, você consegue então prever, saber, olha, não, essa aqui eu vou trocar daqui a 2 anos, aquela ali daqui a 4 anos, aquela ali daqui a 15 anos. Então você começa a planejar de forma mais
direta e mais pontual todo o trabalho de manutenção. Você começa a gastar dinheiro de forma preventiva para parar de gastar de forma corretiva. Ou seja, já pensou uma indústria que tem um vazamento de amônia? Já pensou uma indústria que tem um vazamento de vapor, por exemplo, da tubulação de vapor? O que vai acontecer com ela? Ela vai parar, tem que parar por 2, 3, 4 dias para corrigir aquele problema. E uma indústria dessa é muito cara. Você ter paradas não programadas sai muito caro. Então, por isso que aplicar os conceitos de integridade e segurança, que é os mesmos conceitos aplicados na NR13, aplicar de forma geral em todos os equipamentos estáticos, é de grande importância para a indústria. E é isso que o profissional habilitado tem que entender e passar, né, essa credibilidade para o seu cliente, para que ele entenda que não é só um papel que você está oferecendo para ele, você está oferecendo para ele uma segurança e uma viabilidade de processos para que ele tenha realmente um índice, né, muito mais elevado, um índice maior de trabalho, uma produtividade maior, tá bom? É isso aí. Cara, obrigado aí pela pergunta de Briel. Excelente pergunta, hein, cara? Vamos ver aqui. Pessoal, vocês que entraram agora, coloca aí de onde vocês são, o nome de onde são, que eu vou falar daqui a pouquinho pro pessoal aqui, tá? Vamos falar para todo mundo aqui de onde vocês são. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui que fala sobre caminhões, olha lá, ó. Quem fez essa pergunta é o Murilo Rosselli. Abraço, Murilão, como é que tá o sul aí, cara? Ó, o Murilo fala assim, ó, caminhões para nitrogênio, CO2 e GLP também se enquadram na NR13? Cara, legal sua pergunta, viu? Legal. E a resposta é sim, tá? Se enquadram sim. Esses equipamentos, eles precisam também da fiscalização, da interação. Por quê? Se você fizer o cálculo de produto PV, você vai ver que eles são realmente pressurizados e são vasos de pressão. Aí tem muitas pessoas que vão falar, mas esses vasos de pressão são transportáveis? Não, eles são considerados vasos de pressão móveis. Se você for lá no item 13.2.2, que é os itens que mostram os equipamentos que não se enquadram na NR13 ou que são dispensados, apesar de precisarem, né, de inspeção, manutenção e tudo mais, com base no que um profissional habilitado vai falar. Mas se você for lá nesse item 13.2.2, você vai ver que fala sobre vasos transportáveis. E quais são esses? Cilindros de CO2, cilindros de N2, cilindros de GLP. Aqueles cilindros da Arliquid, da White Martins, aqueles cilindros transportáveis. Esses não se enquadram na NR13. Mas os de grande porte, os caminhões, aqueles caminhões que carregam a granel esses fluidos, eles são sim vasos de pressão e precisam ser fiscalizados, tá? Então fica a dica aí, uma demanda enorme aí, hein? Uma demanda enorme. Inclusive dentro do Congresso de Integridade e Segurança, falando de novo do Congresso aqui, né? Nós vamos ter lá uma palestra do Carlos, do Calu, que é da Nitrotec, que fabricam esses equipamentos. Ele fabrica esses equipamentos, né? E ele fabrica com base no ASME, fabrica com base na NR13, inclusive, tá bom? Valeu, Murilão, obrigado pela sua pergunta, viu? Vamos para a próxima. E aí, pessoal, que entrou agora, falou de onde é? Vamos ver se tem alguém aqui que falou de onde é. Vamos ver, tem uma pergunta aqui, ó. Marcos, como você aconselharia, a pergunta do Thiago Florentino. Marcos, como você aconselharia alguém a começar a fazer inspeção de PSVs? Então, vamos lá. Para você fazer manutenção, testes, né, e até calibrações de PSV, primeiro você precisa de uma bancada, tá? Uma bancada de teste. Você precisa de um manômetro calibrado e rastreável. O seu manômetro ele precisa ser rastreável, tá? RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. E você precisa ter uma especialização também, porque não é simples, né? Ah, mas eu sou engenheiro mecânico, eu consigo desmontar uma válvula. Mas existem critérios, existem detalhes dentro desse trabalho de válvula de segurança que não é muito simples. Então, talvez você pode fazer o quê? Um treinamento voltado para a área de válvulas. E aí existem vários treinamentos, inclusive
Aí eu vou citar aqui o pessoal da Fluid Control, né? Que é o Darcy da Fluid Control. Ele estava fazendo agora um treinamento, me convidou para ir lá, eu não pude ir, porque muita coisa aconteceu aí, né, em fevereiro, mas ele fez um treinamento no final de fevereiro. Alguns alunos meus participaram lá do treinamento e falaram muito bem do treinamento. Inclusive o Marquinhos está aqui. Marquinhos, se você puder dar um parecer aqui sobre o treinamento da Fluid, aqui para o pessoal, vai ficar bem legal. E assim, o Darcy é um cara extremamente profissional. A Fluid Control é uma empresa que fica lá no Espírito Santo, tá? Eu não sei se é na Serra ou se é em Vitória mesmo, mas é ali na Grande Vitória. E eu já estive lá visitando eles, acompanhei todo o processo de fabricação. São profissionais de alta qualidade, altamente capacitados. E existe um cara lá, que eu não me lembro o nome agora, se o Marquinhos estiver aqui ele vai falar, eu não me lembro o nome, que é o instrutor. O cara sabe muito de válvula. Então eu aconselho você, Tiagão, a fazer um treinamento como esse, tá? Procura saber, se você quiser, eu te passo o contato do Darcy, né, ou da filha dele aqui, que faz a gestão lá. Eu passo o contato dele para você. Me chama no direct aí, que eu vou direcionar você para o treinamento, beleza? Vamos ver, o pessoal colocou aqui de onde é, ó. Engenheiro Lucas de Minas Gerais. E aí, Lucão, beleza? Ó, o Ronaldo de BH. O M Dias é de Marcos Dias. Marcos Dias do Rio de Janeiro. E aí, Carioca, beleza? Rio de Janeiro. Tava aí no Rio de Janeiro semana passada, retrasada. Tava aí na região dos Lagos. Top, hein, cara? Nossa, região top aí. Fiquei aí em Arraial do Cabo, aí, Cabo Frio, um lugar legal aí. Curitiba, Jackson. Curitiba, Jaque Lesps. Não dá pra saber o que é aqui. Vamos ver aqui. Marcos e inspeções. Olha o Marco aqui, ó. Tô sempre lá na Fluid. Aí, ó, o Marquinhos já fez o treinamento da Fluid. O seu Darcy me dá muito apoio e suporte. Ó, falei do Darcy aqui, ó. Show, muito obrigado, Marcos. Depois te chamo lá. Chama eu lá no direct que eu te ajudo, Tiagão. Arthur Matias. Arthur Matias é o instrutor lá da Fluid Control, né, Marquinhos? É isso aí, Marquinhos. Ligadão aí. Obrigado, Marquinhos. Daniel de Cuiabá. Aloysio também de Ibiporã, Paraná. E o nosso saudoso César tá aqui hoje. Esperando o nosso jantar. É isso aí, Cezão. Um abraço pro seu César. Tava comigo aqui na live semana passada. Ó, o Daniel Jairo aqui mandou outra pergunta. Vamos ver, Marcos. Quando é feita inspeção de equipamentos em estados diferentes de qual o engenheiro está cadastrado, precisamos de algum documento a mais? Cara, essa é uma pergunta um tanto delicada, porque tem alguns órgãos que falam que você precisa ter o seu cadastro dentro do órgão no estado. Me fala de que estado que você é, o Daniel Jorge, mas vou dar um exemplo. Se você ligar talvez no seu CREA e onde você tirou o CREA e perguntar isso, talvez ele fale assim, não, com o CREA daqui você consegue emitir a ART para o Brasil todo, tá? Pode ser que você faça isso e o CREA lá, sei lá, vou emitir um CREA de Goiás, eu sou de São Paulo, vou emitir um CREA de Goiás. Talvez o CREA de Goiás te dê uma multa por causa disso. Então, assim, eu já vi de tudo. Eu já vi até, inclusive, eu tenho um aluno meu que é o Jefferson, ele é de Belém do Pará. Ele falou uma vez para mim, inclusive em live, não sei se estava em live, se a gente estava fazendo uma reunião, mas ele comentou comigo uma vez que não tem necessidade, desde que você coloque o endereço do seu cliente na sua ART, tá? Então, você não precisaria ter, talvez, o CREA lá de todos os estados, mas você teria que colocar o endereço do seu cliente na sua ART. E vamos falar assim, todo trabalho de inspeção, a maioria pelo menos, né, de NR13, você executa o trabalho parcialmente no campo e parcialmente no seu escritório. Então vamos pensar assim, às vezes você fica um dia no campo lá e um dia no escritório.
eu posso dizer que a minha prestação de serviço foi feita também no meu escritório e na minha localidade, no meu estado. E posso dizer que foi feito lá também. Por isso que tem essa divergência, esse problema. Então, é muito importante que você entenda que, caso você queira ter o seu CREA lá, você vai precisar fazer, então, pagar uma nova taxa, fazer uma inscrição no CREA lá do estado onde você está prestando o serviço. Caso você ache que não tem problema, você emite uma daqui, mas não esqueça de colocar o endereço da prestação de serviço de campo lá, tá? E também não esqueça de dar baixa na RT. Beleza, Danielzão? Vamos ver de onde que ele quer. Sou de Minas Gerais. Aí, ó. Pergunta lá no seu órgão, cara. Pergunta lá no seu órgão. Vamos tentar fazer responder mais uma pergunta aqui. Ó, o Marquinhos falou, na mentoria Pro, houve quem tomou multa por não ter visto em outro estado. Olha lá, o Marquinhos tá falando aqui, é verdade. Eu acho que foi o Luiz. Você lembra, Marquinhos? Foi o Luiz, né? Ele que colocou lá no grupo. Nós temos um grupo da mentoria, dos mentorados. E o Luiz falou, cara, tomei uma multa porque eu não tava com o CREA no estado. Quer dizer, tá vendo? Então, talvez seja melhor você ter realmente visto em todos os estados que você trabalha. Você está em Minas, você vai ter o visto em Minas. Ah, prestei um serviço em São Paulo, vai lá, tira o visto em São Paulo também. É a melhor opção, porque aí você não tem problema. Ninguém vai falar para você assim, pô, você fez muita coisa. Não. Olha lá, o Marquinhos falou que é o Luiz mesmo, eu lembrei. Então ninguém vai te, sei lá, te punir porque você fez mais. Eles vão te punir porque você fez menos, talvez, mas mais não, tá? Mas é um problema porque você não vai fazer assim, então eu vou já fazer nos 23 estados, sei lá, até no Distrito Federal. Para quê? Não precisa. Vai fazendo conforme você vai tendo demanda, beleza? Ele tem visto de PH, mas não tem na empresa dele. Ah, tá. Ó, o Marquinhos tá falando aqui que o assunto não é nem estado, ó. Ele tem visto de profissional habilitado, mas a empresa dele não tá com o CREA. Então, é assim mesmo que tem que fazer. O Marquinhos apontou um negócio legal aqui, ó. Você abriu sua empresa no seu nome. Você tem o CREA no seu nome. Aí você vai lá e põe a sua empresa, o CREA também na sua empresa. Então você fica responsável pela sua empresa no CREA. Tem que ter visto de PH e da empresa. É isso aí, 2 vistos. Isso aí é verdade, isso aí não muda nada. Mas vamos lá, vamos responder uma última pergunta aqui. Pergunta do Pedro Rod. E aí, Pedrão, como é que você tá? Modelo. Pedrão modelo. Vamos lá. O Pedro perguntou o seguinte: quais ensaios devo realizar no PAR, que é o Projeto de Alteração e Reparo? E qual tipo de inspeção após o mesmo? Então vamos lá. Os ensaios, Pedrão, vai depender muito do que você vai fazer, de qual equipamento. Imagina que se você estiver fazendo um projeto de alteração e reparo num equipamento que trabalha com água pressurizada ou com qualquer outro de fluido de classe C ou D, né, é mais simples. Você pode fazer simplesmente um LP, um visual, né, registrar tudo isso no projeto de alteração e reparo, identificar corretamente onde está sendo feito o reparo, e aí você vai fazer uma inspeção depois disso, extraordinária, uma inspeção extraordinária, sempre, tá? Sempre tem que fazer uma extraordinária depois. Agora, se for um fluido letal como amônia, por exemplo, aí você precisa, na solda, executar um ensaio complementar, que é um ensaio de ultrassom da solda. E aí você precisa realmente fazer esse ensaio para comprovar a penetração total dessa solda, tá? Então, imagina que, por isso que eu falei que depende de cada equipamento. Mas entenda que o projeto de alteração e reparo é algo exigido e principalmente assim para equipamentos que são vasos de pressão, caldeiras, tanques e tubulações que se enquadram na NR13, existe um risco muito grande. Então precisa mesmo se atentar ao projeto de alteração e reparo. Beleza, Pedrão? Obrigado, Pedrão, pela pergunta. O engenheiro Christian aqui, parabéns, excelência Marcos Rosa, ele colocou até uma rosa aqui, ó, Salvador, Bahia. Um abraço, Christian, obrigado, viu, pelo carinho. Pessoal, vou finalizando por aqui hoje, tem algumas outras perguntas aqui, vou responder amanhã nos stories, tá? O restante das perguntas. Mas eu queria agradecer de coração a todos vocês e dizer que, sinceramente, vocês moram aqui, ó, no meu coração, e eu tô aqui ligadão
para deixar vocês especialistas também nessa área que eu tanto gosto, que é a área de integridade e segurança, trabalhando também na NR13, tendo aí o seu salário, o seu reconhecimento. Para de oba-oba, né? Vamos partir para ganhar dinheiro. Vamos fazer o nosso aqui, fazer com que os nossos estudos, as nossas especializações realmente valham a pena. Porque eu até assisti um stand-up esses dias aí, né? E o pessoal gosta muito de falar de engenheiro no stand-up, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Ah, engenheiro é tudo Uber, né? Engenheiro é tudo Uber. É Uber quem não consegue ser outra coisa, cara. E tudo bem se o cara quer ser Uber. Mas se o cara gastou 60, 70 mil reais para fazer engenharia, tá? E não consegue alavancar os seus negócios, eu sei de quem que é a culpa. E não é culpa dos professores, e não é culpa do sistema, é culpa da própria pessoa, tá? Porque agora, ó, são 19h46, agora, 19h46, e vocês estão aqui assistindo uma live técnica, entendendo um pouco mais do seu trabalho, para que você então cresça tecnicamente. Agora, quem faz isso? Vocês estão fazendo. Aqui nós chegamos a, sei lá, 30 pessoas nessa live, né? Cadê o resto? Por que o pessoal não está aqui? Eu tenho 5 mil, quase 6 mil seguidores no Instagram. Cadê o pessoal? Por que não estão aqui? Então cada um escolhe o que faz. E aí cada um tem as suas escolhas. Se o cara quer ser Uber, beleza. Pagou à toa a faculdade para ser Uber. Então eu até acho que é uma forma meio medíocre, né, do pessoal do stand-up falar sobre isso. Mas se a gente raciocinar, vai ter gente de tudo quanto é profissão trabalhando em profissões que não são a deles, né? E esse problema é só do cara. Nós não temos culpa, nós estamos aqui estudando cada vez mais. Tamo junto e é só o começo. Abraço a todos, valeu galera, tchau, tchau.